Olá, que tudo esteja bem com você. Vamos resolver uma questão sobre quantidade de movimento. Considere duas partículas com movimentos lineares e uniformes, conforme a figura 1. A massa da partícula A é o dobro da massa da partícula B. Figura 1. Tem um móvel indo para a esquerda, com velocidade de 20 metros por segundo, e a massa deste corpo é 2 vezes a massa do outro corpo, que vem atrás com velocidade de 30 metros por segundo. Num dado instante, essas partículas se chocam e, após a colisão, as velocidades passam a ter a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, conforme a figura 2. Num segundo momento, estas partículas se chocam e uma vai para a esquerda e a outra vai para a direita, ou seja, na mesma direção, mas em sentidos opostos. Qual o módulo da velocidade em metros por segundo de cada uma das partículas após o choque, segundo a conservação da quantidade de movimento? Desprezando-se o efeito de forças dissipativas, por exemplo, o atrito, a quantidade de movimento inicial de um corpo ou sistema de corpos deve ser igual à quantidade de movimento final. Para resolver esta questão, vamos precisar desta fórmula que define a quantidade de movimento. Quantidade de movimento dado por Q. No sistema internacional, a unidade de medida é quilograma vezes metro por segundo. A quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. A massa dada em quilogramas e velocidade em metros por segundo. Para aplicar o princípio da conservação de quantidade de movimento, precisamos primeiro verificar a quantidade de movimento inicial de cada partícula. Quantidade de movimento inicial da partícula A é igual à massa de A, que sabemos ser o dobro da massa de B. Vezes a velocidade de A, que é 20 metros por segundo. A quantidade de movimento da partícula B inicial, antes da colisão, é igual à massa de B, dada por mB, já que não conhecemos seu valor, vezes a velocidade de B, que é 30 metros por segundo. Agora vamos ter que verificar a quantidade de movimento final de cada uma das partículas. A quantidade de movimento final após o choque é QB final igual a massa de B vezes a velocidade. A velocidade vamos colocar como V, porque após a colisão, ambas as partículas terão a mesma velocidade, mesma direção e sentidos opostos. A quantidade de movimento final da partícula A é igual à massa de A, que é 2 vezes a massa de B, vezes a velocidade. Após a colisão, as partículas têm sentidos opostos. Vamos colocar um sinal negativo para a partícula que está indo para a esquerda. Poderíamos colocar na partícula que está indo para a direita, mas vamos deixar neste formato. Agora, utilizando o princípio da conservação da quantidade de movimento,
vamos igualar as duas situações. A quantidade de movimento antes da colisão, representada na figura 1, tem que ser igual à quantidade de movimento da segunda situação. Vamos ficar com a seguinte equação: quantidade de movimento inicial da partícula A mais quantidade de movimento inicial da partícula B tem que ser igual à soma da quantidade final de movimento da partícula A mais a quantidade final de movimento da partícula B. Fazendo as substituições, temos que Q e A é 2 vezes mB vezes 20 metros por segundo. 2 vezes mB vezes 20 metros por segundo, mais a quantidade de movimento inicial da partícula B, que é mB vezes 30 metros por segundo. mB vezes 30 metros por segundo, igual a quantidade final de movimento da partícula A, que tem massa 2 vezes mB, vezes a velocidade v, velocidade após a colisão, mais quantidade final de movimento da partícula B, que é mB vezes v. As duas partículas após a colisão saem com a mesma velocidade, mas em sentido contrário. Então, eu vou colocar um menos aqui para a velocidade da partícula A. Dá para simplificar esta equação dividindo os dois membros por mB. mB some, porque todos os termos têm mB. 70, 2 vezes 20, 40, mais 30. 70 metros por segundo, igual a menos 2V mais V, que é igual a menos V. V é igual a menos 70 metros por segundo. Este menos é só para indicar que as partículas saem em sentidos opostos. Por isso, a questão pergunta qual o módulo da velocidade em metros por segundo. Módulo de menos 70, ou seja, menos 70 em módulo é igual a 70, valor absoluto 70. Assim, temos que a resposta é a letra B. Qual o módulo da velocidade em metros por segundo? Ambas as partículas saem, cada uma em um sentido, mas na mesma direção, com 70 metros por segundo.